A partir de hoje a gente começa a falar sobre ligações iônicas. O que é que a gente estava vendo, né, até então? Até então a gente estava falando sobre ligações covalentes. Quando a ligação era covalente, era átomos de alta eletronegatividade com átomos de alta eletronegatividade. Como os dois tinham a tendência a serem negativos, é por isso que a ligação ela era um compartilhamento de elétrons, né? Era uma ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. Na ligação iônica, nós iremos formar íons. Se nós iremos formar íons, é porque nós vamos formar substâncias que serão cátions e ânions. Quando é que a ligação iônica vai acontecer? A ligação vai ser predominantemente iônica sempre que a diferença de eletronegatividade entre os átomos for maior do que 1,7. Então, para que a gente tenha uma ligação iônica, é necessário que a gente tenha átomos com baixa eletronegatividade ligada a um átomo com alta eletronegatividade. Normalmente, quem tem baixa eletronegatividade são os metais e quem tem alta eletronegatividade são os não metais. Né? Então, a gente pode até dizer isso aí como uma regra geral, mas lembrando que nem sempre isso acontece. A gente tem que ter a diferença, tem que ver a diferença de eletronegatividade, tá certo? Mas, normalmente, quem é que vai formar um cátion? Normalmente, quem vai formar um cátion são os metais, tá bom? Normalmente, quem vai formar ânion são os ametais, que a gente chama de ametais ou não metais, certo? Porque, normalmente, eles têm uma alta eletronegatividade e os metais têm baixa eletronegatividade. Os ametais vão ter de 5 até 7 elétrons na última camada e tem que completar 8, e os metais vão ter de 1 até 3 elétrons na última camada. Tem a tendência de perder, né? Perde, forma cátion, ganha, forma ânion, tá ok? Então, se um vai formar cátion, cátion é uma carga positiva, ânion é uma carga negativa, quer dizer que na ligação iônica nós vamos ter uma força elétrica. E essa força elétrica é que vai formar o composto iônico, tá bom? Então, sempre que você ouvir falar em ligação covalente, como a gente estava falando até a semana passada, na ligação covalente a gente usava quem? Na ligação covalente só entrava o hidrogênio e utilizávamos os não metais. Então, esses eram os elementos que poderiam participar de uma ligação covalente. Ó. Só esses aí que eu estou destacando para vocês, que está em vermelho destacado, né? Os não metais com o hidrogênio. E nesse caso poderia entrar até o berílio também, tá bom? Então, só esses elementos aí é que eram não metais. Aí eram eles com eles mesmos, formando compostos covalentes. Alta eletronegatividade com elementos de alta eletronegatividade. Agora que a ligação é iônica, esses daí são os não metais. Então, esses aí que eu estou destacando em vermelho, são eles que vão ter a tendência de formarem ânions. Eles vão ter a tendência de formarem cargas negativas, certo? E todo o outro restante dos átomos, todo o resto dos elementos da tabela periódica aí, ó, todos esses outros têm comportamento metálico, ou seja, eles têm baixa eletronegatividade. Todos eles têm a tendência de formar cátions, certo? Então, agora na ligação iônica, eu posso usar qualquer um desses que eu destaquei em azul aí com qualquer um dos que estão em vermelho. Ou seja, eu posso ligar metais em não metais. Podemos ligar átomos que têm baixa eletronegatividade em átomos de alta eletronegatividade. Ela era covalente, era não metal, que pode ser esses dois aqui, com esses aqui que também são chamados de não metais. Então, são esses elementos aqui que têm a tendência de formar ânions, certo? Todos os outros elementos têm baixa eletronegatividade e têm a tendência de formarem cátions, carga positiva, perde elétron. Ok? Então, vamos aos nossos primeiros exemplos, tá bom? Todo mundo já ouviu falar em cloreto de sódio, todo mundo já ouviu falar em sal de cozinha. Primeiro exemplo, o Na e o Cl. Na na tabela periódica é o sódio, né? É o número atômico 11. O cloro é o número atômico 17, certo? Por que eu digo que é importante ter uma tabela periódica? Se vocês tiverem uma tabela periódica, você vai na tabela periódica e procura o sódio, o Na. Você vai ver que o sódio ele é da família 1. O sódio está aqui, ó. E o sódio ele é da família 1. Se ele é da família 1, quer dizer que na última camada o elemento sódio, o sódio, né, o átomo de sódio, tem apenas um elétron na última camada. O cloro, certo? Você vai na tabela periódica, vai descobrir que o cloro ele pertence à família 17. Ele possui 7 elétrons na última camada. Ok?
Se o cloro tem 7 elétrons na última camada, e quando você olha em termos de eletronegatividade, a eletronegatividade do sódio é 1. A eletronegatividade do cloro é 3, ó. É bem mais alta do que o sódio. E observe que na ligação iônica, quem é que vai formar ânion? Quem tem alta eletronegatividade. Quem é que vai formar o cátion? Quem tem baixa eletronegatividade. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que esse daqui que tem uma eletronegatividade menor, o átomo de sódio, ele vai perder o elétron dele para o átomo de cloro. Ele só tinha um elétron na última camada, ele perde esse elétron na última camada e vai ficar com carga positiva. O átomo de cloro, que está recebendo esse elétron, ganhou 1, vai ficar negativo. Quem quiser, coloca 1, né? Mas não precisa colocar o número 1, porque se não tem número nenhum, quer dizer que só é negativo uma vez, positivo uma vez. Então, isso aqui representa a estrutura de Lewis para a ligação iônica, tá certo? E agora, se um é positivo e o outro é negativo, é só você juntar os dois e você vai juntar o átomo do Na ao átomo do Cl. É o sódio e o cloro. Na hora de escrever a fórmula iônica, primeiro escreve o cátion, depois escreve o ânion. Na hora de colocar o nome, primeiro coloca o nome do ânion. O ânion é o negativo é o cloro. Substitui a última vogal por eto, então o nome fica cloreto. Acrescenta a preposição di, cloreto di. Como é que é o nome do Na? É o sódio. Então, o nome dessa substância é cloreto de sódio. Quando a gente representa o NaCl, cloreto de sódio, não quer dizer que isso aqui é uma molécula, né? Isso aqui é a fórmula mínima de um composto iônico. Quer dizer que nós vamos ter, num composto iônico, vamos ter o átomo de sódio, que é positivo, e ao redor dele um monte de átomos de cloro que tem carga negativa. Desse jeito assim. Mas cada cloro desse, certo? Já vai estar cercado por outros átomos de sódio que são positivos. E esse sódio que é positivo já está cercado por outros átomos de cloro que são negativos e vice-versa. Então, quer dizer que aqui por aqui assim, ó, tem um átomo de sódio, aqui tem outro átomo de sódio, por aqui tem outro e aqui tem outro. E depende do tamanho do teu cristal, depende do tamanho desse cristal iônico aí, tá certo? Então, quer dizer que ao redor de cada átomo de sódio aí, existem átomos de cloro, que são negativos. E ao redor de cada átomo de cloro, existem átomos de sódio. Por isso que a gente diz que é um retículo cristalino. Num composto iônico, os compostos iônicos, eles sempre são sólidos na temperatura ambiente. Por que que eles são sólidos? Eles são sólidos porque essa diferença de eletronegatividade aqui, ó, um positivo e um negativo, entre eles vai existir uma força elétrica que vai atrair um ao outro. E essa força elétrica é uma força muito mais forte do que a ligação covalente. Então, por isso que os compostos iônicos normalmente são duros, são sólidos na temperatura ambiente, têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. A gente aprendeu, né, nas aulas de ligação covalente, que a molécula de água ela é uma molécula polar. Ela é uma molécula polar porque o hidrogênio vai ficar parcialmente positivo e o átomo de oxigênio fica parcialmente negativo, que ele é mais eletronegativo, né? Então, quer dizer que quando você coloca um cristal de sal na água, o que é que acontece? Os átomos de hidrogênio da água são eles que vão se atraindo aqui, ó, são eles que vão ajudar a retirar o cloro desse sal, né? Aí quebrando essa estrutura do sal aí, certo? São eles que vão fazer essa atração aqui, ó. O átomo de hidrogênio, que era positivo, é que vai atrair o cloro. Já os átomos de oxigênio da água, que são átomos, né, com carga, né? Você viu que o oxigênio ele é mais eletronegativo? Os átomos de oxigênio é que vão se aproximando dos átomos de sódio para poder atraí-los aqui. Então, acontece isso aqui. Isso aqui é um processo que a gente chama de solvatação. Os átomos de hidrogênio, que são positivos, vão atrair aquele que é negativo. Os átomos de oxigênio da água, que são negativos, é que atrai aquele que é positivo. Lembre que a molécula de água, ela é uma molécula polar e os sais são compostos polares. E lembre que polar só dissolve polar. Apolar só dissolve apolar. Quando a gente tem um composto iônico, olha aí, tá vendo?
Quando a gente tem um composto iônico, a gente tem cargas negativas rodeadas de carga positiva e carga positiva rodeada de cargas negativas. A molécula de água, os átomos de hidrogênio, que são mais, vão se aproximar aos hidrogênios do que é menos. Ó. A molécula de água, o oxigênio aí representado em maior, tá vendo? Ele, que é menos, é que vai se aproximar daquilo que é positivo, dos cátions lá, para poder fazer o processo de atração, né? Para separar o composto iônico aí. Então, é assim que a gente consegue dissolver uma substância iônica. Olha o exemplo aí, tá vendo? O Na, que é mais, fica rodeado de moléculas de água a partir do oxigênio, que é menos. O cloro, que é menos, fica rodeado de moléculas de água a partir do hidrogênio, que é mais. Então, é assim que a gente consegue dissolver qualquer composto iônico em água. Se ele é um composto iônico, ele é polar. Se ele é polar, ele se dissolve em água, que é polar. Todo composto iônico se dissolve em água, professor? Não. Nem todo composto iônico se dissolve em água. Por quê? Porque eu disse para vocês que um composto iônico ele é formado através de um cátion e um ânion, uma carga positiva numa carga negativa. São cargas elétricas que estão se atraindo. Se são cargas elétricas que estão se atraindo, então a força de atração entre elas é uma força grande. Quanto maior for essa força de atração, mais difícil de você separar um composto iônico. Então, tem compostos iônicos que não são solúveis em água, tá certo? Tá vendo essa tabelinha? Ó? Nitrato. Nitrato com qualquer cátion sempre é solúvel. Nitrito com qualquer cátion, solúvel. Acetato, acetato de prata ou acetato de mercúrio são insolúveis, não se dissolvem em água. Se você pegar, olha aí, qualquer halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, que seja com cobre, com prata, com chumbo, com mercúrio, são insolúveis também. Sulfato, sulfato de prata, sulfato de chumbo, sulfato de mercúrio, tá vendo? Todos eles são insolúveis. Já os sulfetos são solúveis, carbonatos solúveis, fosfatos solúveis. Quando é que um composto iônico tem a tendência de ser insolúvel? Ele tem a tendência de ser insolúvel quando a diferença de cargas elétricas aqui é maior. Quando o positivo é atraído pelo negativo com muita força, né? Quanto maior for a diferença de cargas, maior a força desse composto iônico, mais difícil de dissolver, certo? Então, vai ter casos que a água, mesmo você colocando ele dentro da água, a água sendo polar, ele sendo polar, mas a força de atração da molécula de água não é capaz de quebrar a força de atração que existe entre eles. Se a gente colocar, por exemplo, solubilidade do sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio. Se a gente colocar a solubilidade do cloreto de sódio, a gente vai ver que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, deixa eu até pegar assim conteúdo, ó, olha aqui, ó, é 36,6 gramas em 100 ml. Quer dizer que num litro d'água eu consigo dissolver 356 gramas de sal de cozinha. Agora, se eu colocar, por exemplo, solubilidade do, vamos ver aqui, ó, de um óxido férrico, solubilidade do óxido férrico, olha, óxido de ferro 3, ó aqui, ó, é insolúvel em água. Por que ele é insolúvel em água, professor? Ele é insolúvel em água justamente porque a diferença de carga elétrica que tem entre eles é muito mais forte. Gera uma atração muito mais forte do que no sal de cozinha. No sal de cozinha é um positivo com um negativo. Então, a força que está unindo os dois é uma força relativamente grande, mas a molécula de água consegue separá-los. Na hora que você tem o óxido férrico, que era o nosso segundo ali, que a gente colocou lá, ó, quando você pega o átomo de ferro, tá bom? O átomo de ferro ele é um elemento de transição. De transição quer dizer que ele vai ter a distribuição eletrônica terminando em D. Quer dizer que ele é aqui do meio da tabela. Aí aqui é D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então, quer dizer que o átomo de ferro ele vai terminar em D6. Qual é a linha da tabela que ele está? 1, 2, 3, 4. Está na linha 4. Então, se ele está na linha 4 e ele é de D, lembra quando a gente estudava a tabela periódica? Se ele está na linha 4 é porque ele tem 4 camadas. Se ele é de D, antes do D teve o S. Então, vai ser 4S2, aí diminui 1. Então, quer dizer que ele vai ser 4S2, 3D6. Quer dizer que na última camada, que é a 4, ele só tem 2 elétrons. Na terceira camada, certo?
Na terceira camada, ele vai ter 14, né? Porque tem o 3s2, tem o 3p6 e ainda tem o 3d6, ó. 2 mais 6 é 8, 8 mais 6 no total são 14. Qual é o problema? O problema, ou melhor, a nossa solução. A nossa solução 1. Se é D6, quer dizer que está preenchido assim, ó. Primeiro a gente preenche os elétrons de modo desemparelhados dentro de cada orbital e depois é que começa a emparelhar. Então acontece o seguinte, acontece que essa repulsão aqui entre os elétrons, né, na hora que eu vou representar o átomo de ferro, na última camada ele só tem 2 elétrons. Então, se ele só tem 2 elétrons, ele pode perder os 2 e ficar positivo 2 vezes. Mas, além de existir o ferro 2, na natureza também existe o ferro que fica positivo 3 vezes. E como é que o ferro fica positivo 3 vezes? Porque esse elétron daqui, além de perder esses 2, também vai sair um daqui, né? Que estava elétron com elétron se repelindo. Então, quer dizer que pode existir o ferro 2 e também existe o ferro 3, o ferro que vai perder 3 elétrons. Quando a gente tem... Quer ver uma coisa que todo mundo já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar em sulfato ferroso. Acho que já, não já? Sulfato ferroso é muito utilizado como remédio para anemia. Por que o nome é sulfato ferroso? Por que termina em oso? Termina em oso porque aqui o ferro é positivo 2 vezes. Aqui o nome que eu disse era óxido férrico. Por que o nome é férrico? Quando aparecer a palavra férrico, certo? Ico é maior. Se é maior, então quer dizer que no lugar de ser mais 2, ele vai ser mais 3. Oso é um menor. Então, quando você fala sulfato ferroso, eu estou falando do Fe, estou falando do ferro, que é positivo 2 vezes, e se junta no sulfato, que é negativo 2 vezes. Então, é positivo 2 com negativo 2, os dois se juntam. FeSO4. Quando eu falo sulfato férrico é porque agora o ferro, no lugar de ser positivo 2 vezes, é positivo 3. Então, quer dizer que vai ser o seguinte: Fe mais 3 mais o SO4 menos 2. E se a gente fizer um X aqui, ó, a gente cruza as cargas elétricas e a gente descobre que se o ferro é positivo 3 vezes e o SO4 é negativo 2 vezes, quer dizer que a fórmula vai ser Fe2 e o SO4 tem que aparecer 3 vezes. Então, existe o sulfato ferroso e existe o sulfato férrico. Tá entendendo? Por que é férrico? Porque o NOx é maior. NOx quer dizer a carga é maior. Por que é oso? Porque a carga é menor. Então, nesse caso, é lógico que eu ainda não estou querendo que vocês entendam tudo isso, eu estou só mostrando que existe, certo? Agora, por que existe, né? Existe por conta desse elétron que está em D6 aqui, ó. Esse sexto elétron, onde tem 2 elétrons dentro do mesmo orbital, é mais fácil dele sair. Então, se é mais fácil dele sair, tá bom? O átomo de ferro pode ficar positivo 2 ou 3 vezes, depende da substância. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que quando eu vou juntar o ferro no oxigênio, eu posso ter o átomo de ferro com 2 elétrons na última camada, ou nós poderemos ter o átomo de ferro com 3 elétrons na última camada. Se ele vai juntar no oxigênio na tabela periódica, todo mundo sabe que o oxigênio é da família 16. Se ele é da família 16, quer dizer que ele vai vir com 6 elétrons na última camada, certo? O oxigênio com 6 elétrons na última camada. Então, coloco o oxigênio aí com 6. Coloco o oxigênio com 6, certo? Se o ferro tem 2 e vai perder 2, né? O oxigênio tem 6. Se ele tem 6 para completar 8, falta 2. Então, ele tem 6, ganha 1, 7, ganha outro, 8. O ferro que perdeu 2 fica positivo 2 vezes. O oxigênio que ganhou 2 fica negativo 2 vezes. Se o número de positivo é igual ao número de negativo, é só juntar os dois. Quer dizer que a fórmula vai ser FeO. Quer dizer que o nome dessa substância, primeiro, né? Lembra lá o que eu falei? Primeiro, na fórmula, escreve o cátion.
Depois escreve o ânion. Quer dizer que na forma primeiro é o positivo, depois é o negativo. Na hora do nome é o contrário. Primeiro é o nome do negativo, que é o óxido. Óxido de. Quem é o Fe? Fe é o ferro. Então é óxido de ferro, e o ferro aqui é positivo duas vezes, óxido de ferro 2. Ou pode simplesmente chamar de óxido ferroso, um ou outro. Nesse outro caso aqui, que o ferro tem 3, ó, se ele tem 3, o oxigênio tinha 6. O oxigênio tinha 6, ganha um, 7. Ganha outro, 8. Não pode sobrar. Se não pode sobrar, vamos precisar de outro oxigênio que vem com 6 de novo. Ele vem com 6. Ganha um, 7. Não pode ficar com 7. Outro átomo de ferro com mais 3. Ele ganha mais um, completa 8. Pode sobrar esses dois? Não pode sobrar. Se não pode sobrar, e é ferro e oxigênio, outro oxigênio que vem com 6 de novo. Se o oxigênio já vem com 6 elétrons na última camada, vai ficar estável quando completá-la, quando ganhar mais 2 para completar 8. Agora eu posso parar. Porque o oxigênio que tinha 6 já ganhou 2 para completar 8. O ferro que tinha que perder 3 já perdeu todos os 3, não está sobrando nenhum. Então agora o ferro que perdeu 3, vai ficar positivo 3 vezes. Oxigênio que ganhou 2 vai ficar negativo 2 vezes. A fórmula dessa substância é o Fe. Quantas vezes o Fe? 2 vezes. Fe 2. E é o O quantas vezes? É o O 3, porque apareceu o oxigênio 3 vezes aí, foi necessário. Tá bom? Pode fazer assim, você contando, ó, 2 ferro e 3 oxigênio, ou pode fazer um X aqui, ó, não erra nunca. Ó. Cruz credo, faça um X, não erra não. A carga do cátion vai para o ânion, e a carga do ânion vem para o cátion, e você descobre a fórmula unitária. O composto aí já é Fe2O3. Como é que é o nome dessa substância? O nome dessa substância é praticamente o mesmo. É o óxido de ferro, só que aí o ferro é positivo 3 vezes. Então, ele é o óxido de ferro, 3 em algarismo romano, ou, se você não quiser aí, você pode chamar de óxido férrico. E as duas formas estão corretas. Tá ok? Óxido férrico. Aí você escolhe, ou chama de um jeito, ou do outro. O que eu quero que vocês entendam é que quando é um positivo e um negativo, aqui, ó, se era uma vez positivo e uma vez negativo, na hora que ele forma um composto iônico lá, ó, o meu retículo é fácil de dissolver porque a diferença de carga elétricas entre eles é pequena. Então, essa força que está unindo eles é uma força grande, mas a água consegue romper essa força. A atração do hidrogênio pelo cloro acaba retirando o cloro do sódio. A atração do oxigênio pelo sódio acaba retirando o sódio do cloro. E essa substância consegue se dissolver. O que eu estou querendo mostrar é que aqui a diferença de carga elétrica já é muito grande. Ó. Eu tenho 2 vezes o ferro, e é 2 vezes 3, é mais 6. Eu tenho 3 vezes o oxigênio, e cada oxigênio é menos 2. Então é mais 6 com menos 6 a carga elétrica aqui. Ó. Não consegue dissolver. A água não dissolve essa substância. Tá bom? Então, mas vamos pegar exemplos mais simples para a gente ir montando, né? O lítio é o número atômico 3, o flúor é o número atômico 9. Então, você vai na tabela periódica, descobre que o lítio é da família 1. Se você não tiver a tabela periódica, é só você fazer a distribuição eletrônica, né? Descobre do mesmo jeito. 1s2, 2s1. Na última camada, o lítio só tem 1. Tá bom? O flúor, que é o 9. Se tem a tabela periódica, vai na tabela periódica e você descobre que o flúor, né, família 17, já vem com 7 elétrons na última camada. Se não tiver a tabela, você tem que saber distribuir. 1s2, 2s2, opa, faltou um 2, né? E 2p5. A última camada, ele tem S2 e ele ainda tem 2p5. Bom? 1, 2, 3, 4, 5.
Então, o átomo de flúor vai ser representado assim, ó, 2 juntos, aqui, 2 juntos de novo, 2 juntos e um sozinho, os 7, tá bom? Tá aí. Então, agora eu vou juntar os dois, né, para fazer uma ligação química. O lítio apenas com 1 e o flúor com 7. Se o flúor tem 7, para completar 8, para atingir o octeto, para completar esse espaço vazio aqui, só falta 1. Então, o lítio perde esse elétron. O lítio perde esse elétron. Na hora que o lítio perde, o lítio fica positivo. O flúor que está ganhando, na hora que ele ganha, ele fica negativo. Se é uma vez positivo e uma vez negativo, é só juntar os dois. E a fórmula vai ser LiF. LiF. Como é que é o nome dessa substância? Na hora de formar aqui, ó, a fórmula unitária do composto iônico, primeiro é o cátion, depois é o ânion. É regra. Primeiro o positivo, depois o negativo. Na hora do nome, é primeiro o nome do negativo. Como é que é o nome do F? O F é o flúor. Flúor. Aí o que é que acrescenta? Lembra do que foi que eu disse aqui, ó? Acrescenta aqui eto. Então vamos acrescentar eto de novo, no ânion. Então o nome vai ficar fluoreto. Fluoreto, certo? De. Fluoreto de quem? Quem é o Li? Vai na tabela periódica se não sabe, mas o símbolo do Li é do lítio. Então o nome é fluoreto de lítio. E está feito. A gente já fez com lítio. A gente já fez com sódio. A gente já fez usando o cloro. A gente já fez usando o oxigênio e o flúor. Vamos pegar então agora o magnésio. Certo? Vamos pegar o magnésio, que é da família 2. Então, vamos pegar agora o magnésio, que é o número atômico 12. E vamos juntar o magnésio. Vamos juntar aqui no bromo, família 17. Certo? Bromo é o número atômico 35. Então, ó, magnésio, que é da família 2, tem 2 elétrons na última camada. Bromo da família 17 tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, para completar 8, para completar aquele espaço vazio dele, só falta 1. O magnésio perde 1. Esse bromo já completou 8. Não pode passar disso. Mas o magnésio não pode ficar sobrando. Se não pode ficar sobrando e é magnésio com bromo, é o magnésio que está sobrando, então eu vou e coloco o outro bromo. O outro bromo vem com 7 de novo. 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Ganha mais um aí, ó, do magnésio. O magnésio que perdeu 2, se ele perdeu 2, ele fica positivo 2 vezes. O bromo que ganhou 1, só ganhou 1 bromo, só fica negativo uma vez. Se você prestou atenção, qual é a fórmula do meu composto? É Mg, e o Br apareceu quantas vezes? Br apareceu 2 vezes. Então a fórmula tem que ser Mg, Br, 2, porque tem 2 Br e 1 Mg. Agora, né? Se você quiser, você não precisa nem contar ali. Você fala um X aqui, ó, não erra nunca. Ó. A carga do cátion vai para o ânion. A carga do ânion vem para o cátion. Faça um X, cruz credo, não erra nunca, né? Então, como é que é o nome desse composto? Br é o bromo na tabela periódica. Então, você escreve o nome bromo. Se ele é negativo, tire a vogal. E no lugar da vogal, acrescente eto. O nome é brometo. Brometo de quem, né? Brometo de Mg. Como é que é o nome do Mg na tabela periódica? É o magnésio. Então, é brometo de magnésio. Simples assim. Cálcio, número atômico 20. E cloro, número atômico 17. Cálcio é da família 2. Tem 2 elétrons na última camada. Cloro é da família 17. Tem 7 elétrons na última camada. Né? Se ele tem 2, ele tem que perder os 2. Agora, o cloro, que já tem 7, só pode ganhar 1. Então, esse cloro que tinha 7 ganhou 1. Se ele ganhou 1, ele já está completo.
Pode sobrar no cálcio? Não pode. Se não pode, vamos precisar de outro cloro para receber esse daqui, ó. Então, desenhe aí, né? Represente outro átomo de cloro com 7 elétrons na última camada de novo, dizendo que esse cloro vai receber esse outro elétron. O cálcio que perdeu 2 vai ficar positivo 2 vezes. O cloro que ganhou 1, cada cloro só ganhou 1, fica negativo uma vez. Como é que eu faço para descobrir a forma desse composto iônico? Posso pegar o 2 de o positivo, mandar para o negativo, posso pegar o 1 do negativo, mandar para o positivo. Então, quer dizer que a fórmula dessa substância vai ser Ca1, mas ninguém escreve número 1, quando não tem número nenhum, quer dizer que é o número 1, e vai ser Cl, né? Você já viu aí que é o Cl, Cl2, CaCl2. Pode observar que tem uma vez o cálcio e 2 vezes o cloro. Se o nome do Cl é cloro, olha lá, cloro, retira a vogal e acrescenta eto. Cloreto. Cloreto de quem? Quem é o Ca? Ca é o cálcio. Então, é cloreto de cálcio. O nome desse sal aí é cloreto de cálcio. Ué, professor, cloreto de cálcio é sal? É sal, só que não é o sal de cozinha. Brometo de magnésio é sal? É sal. Não é o nosso sal de cozinha, mas é sal. O nosso sal de cozinha é o que a gente chama, né? O nome correto dele é esse daqui. É o cloreto de sódio. É o NaCl. Certo? É o que a gente chama de sal de cozinha. Mas não quer dizer que ele seja o único tipo de sal, não. Existem vários tipos de sais diferentes. Ah, professor, isso aqui também é sal? Não, isso aqui não é um sal, isso aqui é um óxido. Né? Qual a diferença de um sal para um óxido, professor? Um sal sempre vai ter qualquer átomo que vai ser positivo e outro átomo que é negativo. A gente chama de cátion e ânion. O cátion não pode ser o H, o ânion não pode ser o OH. Isso é um sal. Toda vez que a gente tem um óxido é um composto que tem um positivo e junto do positivo tem o O que é negativo. Todo óxido vai ter o oxigênio no final. Todo óxido é um composto binário. Binário quer dizer que só tem 2 tipos de elemento e o segundo é obrigatoriamente o oxigênio. Isso é um óxido. Agora, quando eu tiver qualquer substância que o positivo não é o H, o negativo não é o OH, isso aí é um tipo de sal. Isso aí é um tipo de sal. Se eu tiver cálcio, que o número atômico é 20, e, por exemplo, fósforo, o número atômico 15. Cálcio é da família 2. Fósforo é da família 15, é da família 5A. Família 15, vem com 5 elétrons na última camada. E aí, já dá para montar um desse? Então, se o cálcio só tem 2, ele ganha ou ele perde? Perde. Se ele perde 2, quer dizer que ele vai ter que ficar positivo 2 vezes. Cálcio positivo 2 vezes. O P, que é o fósforo, tem 5. Se ele tem 5, ele ganha. Ele ganha quantos se ele já tem 5? Como é que é o nome da regrinha? O nome da regra é regra do octeto. Se o nome é regra do octeto, é porque eles têm que ganhar e têm que perder até ficar com quantos? Bora lá. Se o cálcio tem 2, ele tem que perder 2. Se o fósforo já tem 5, se ele tem 5, ele tem que completar 8. Né? Se ele tem 5 para 8, faltam 3. Então, prestar atenção que eu não preciso nem fazer a estrutura de Lewis aqui, ó, eu já posso fazer direto, ó, porque se o cálcio vai ficar positivo 2 vezes, o mais ó, vai para o menos. O menos vem para o mais. A carga do cátion vai para o ânion, a carga do ânion vem para o cátion. Então, quer dizer que o átomo de cálcio vai ter que aparecer 3 vezes e o átomo de fósforo vai precisar aparecer 2 vezes. Pronto. Se, na hora de escrever a fórmula, primeiro é o positivo, depois é o negativo, na hora do nome é o negativo, depois o positivo. Então, primeiro foi o cátion, depois é o ânion. Agora é o nome do ânion, que era o fósforo. Fósforo. Então, se era fósforo, eu vou tirar esse aqui tudinho, ó. Ouro. Vai ficar fosfeto. Fosfeto de quem? Quem é o Ca na tabela periódica? Ca na tabela periódica é o cálcio. Fosfeto de cálcio. Pronto.
Está feito o nome dele. Professor, eu não preciso fazer a estrutura de Lewis, não? Depende. Se a questão fosse de marcar, já estava respondida. Se a questão é de responder, aí você vai fazer direitinho. Cálcio tem 2, o fósforo tem 5. Se ele tem 5, ganha 1, 6, ganha 1, 7. Não pode ficar com 7. Outro átomo de cálcio com mais 2. Ele ganha mais 1, completou 8. Pronto, está cheio, completou 8. Pode sobrar no cálcio? Não pode sobrar. Se não pode sobrar e é cálcio e fósforo, então coloca o outro fósforo, porque o cálcio não pode sobrar. Outro P. O outro P vem com 5 de novo. Ganha 1 aí do cálcio. 6. Pode ficar com 6? Não. Tem que completar 8. Se ele só tem 6 e tem que completar 8, pega outro cálcio que vem com mais 2. Tinha 6. 7, 8. Agora eu posso parar. Cada cálcio perdeu 2, por isso que é positivo 2 vezes. Cada fósforo ganhou 3, por isso que é negativo 3 vezes. E fica assim, fosfeto de cálcio. Alumínio e oxigênio. Quem consegue montar esse? O alumínio é da família 13. Tem 3 elétrons na última camada. Oxigênio é da família 16. 6 elétrons na última camada. Vamos lá. Qual é a fórmula dessa substância aí? Se o alumínio tem 3, ele vai perder os 3. Então, ele vai ter que ficar mais 3. Se o oxigênio já tem 6, para completar 8, falta quantos? Para completar 8, falta 2. Então, faça um X aqui, ó. Tá vendo? Faz um X aí que você não erra. A fórmula do teu composto vai ficar Al2. O O tem que ser um 3. O3. Como é que é o nome desse composto? Quando tem O, não termina em eto. Quando tem O, é óxido. Então, é óxido. Agora, só é óxido quando é um composto binário, viu? Lembre, óxido quer dizer que é um composto binário. Quer dizer que vai ter qualquer elemento ligado ao O. Se aqui só tiver 2 tipos e o segundo tipo for um O, é um óxido. Óxido de quem? Quem é o Al? Al é o alumínio. Al é o alumínio. Tá respondido, simples assim. Agora, se pedir a estrutura de Lewis, aí tem que fazer. O alumínio tem 3, o oxigênio tem 6. Se ele tem 6, ganha 1, 7, ganha outro, 8. Não pode passar de 8. Está sobrando 1 no alumínio, não pode sobrar. Coloca outro O que vem com 6 de novo. Ele vem com 6, ganha 1. Ganhou 1, 7. Não pode ficar com 7. Se não pode ficar com 7, outro alumínio que vem com 3 de novo. Manda mais um para ele, que estava com 7, né? Manda mais um, completou 8. O oxigênio já tem 8. Está sobrando 2 no alumínio. Pode sobrar? Não pode sobrar. Outro oxigênio com 6 de novo. Tinha 6, ganha 1, 7. Ganha 1, 8. Tá vendo? Alumínio perdeu 3, por isso que é positivo 3 vezes. Oxigênio ganhou 2, por isso que é negativo 2 vezes. E está aí o óxido de alumínio. Ok?